E a gente convidou o psicólogo Luan de Oliveira para falar da saúde mental dos homens. A gente sempre cresceu com dificuldades, né, de expressar sentimentos por causa de frases como homem não chora, homem não pode ter sentimento, seja forte, enfim. Sabia que a taxa de suicídio é maior no sexo masculino? Pois é. Tudo bom, Luan? Bom dia, bem-vindo aqui ao QVP. Bom dia, Casemiro. Depois dessa reportagem de Cássia Carolina, a gente sabe que... Por que nós temos mais dificuldade em procurar o médico que as mulheres? O que leva? Você tem essa resposta? A mulher sempre procura mais no médico. Minha mulher está sempre no médico, por exemplo. Eu sou para ir no médico, não vou nunca. Por que isso acontece com a gente, ter essa relutância? Então, gostaria de saudar, né, a todas as pessoas que nos acompanham. É importante falar de alguns dispositivos, né? Antes de responder a sua pergunta, eu vou falar sobre um fator que é o social. A gente acha que a saúde se distancia do social, as pessoas adoecem mentalmente por questões individuais. É por causa que ela ou ele era assim. Mas falar desse dispositivo social é falar de como os homens são configurados, né? Nós, homens, temos um modelo que sempre está atrelado à força, à virilidade, ao poder. A gente confunde, muitas vezes, conhecimento, força com ter poder, não é? Ter força, basicamente. E quando a gente fala da mulher, isso é destinado a um dispositivo materno, que é o do cuidado, do carinho, do afeto. E a gente, quando a gente fala do dispositivo masculino, a gente fala de um dispositivo que não se preocupa com esses aspectos, porque tudo isso, se por acaso eu sou homem, tenho um sentimento, eu choro, eu expresso as minhas emoções, eu estou trazendo à tona um jeito mulherzinha. Um jeito frágil de ser, é isso? Que é atrelado ao frágil, não é? Então, isso muitas vezes vem atrelado a esse lugar do ser frágil. Então, nós homens evitamos ao máximo procurar serviços de saúde, porque nós queremos constantemente ter aquela questão da força. Eu sou forte, eu não adoeço, eu não tenho tal característica, e se eu choro, e se eu sou mais amoroso, se eu sou mais afetivo, isso é jeito de mulherzinha, isso me torna menos homem. No meu ciclo de amigos, isso se torna uma chacota. Para o Luan, como está ali nesse sentido? Então, a gente sempre reproduz, desde pequeno, muitas mães e pais dizem para as crianças, homens, não é meninos, parem de chorar porque o homem não chora. Você não é uma mulherzinha, você não é igual a sua irmã. Então o menino cresce pensando assim, ei, eu não posso ser dessa forma. Então a gente constrói pensamentos sobre nós mesmos que eu preciso me distanciar desse modelo que é reprovado, que é o de fragilidade. É isso que eu ia perguntar a você. Isso passa pela criação, né, de pais e mães que incentivam esse tipo de postura nos homens. Tipo, não chora, que isso é coisa de mulher, seja forte. E que tipo de problema isso pode acarretar na criança no futuro, hein? Então, o problema central, Casemiro, está ligado principalmente à busca de um apoio. Eu gosto sempre de falar que a saúde mental parece que vive um dualismo, o corpo que está separado de uma mente. Eu gosto sempre de dizer que a mente está colada no corpo, nós somos uma totalidade enquanto indivíduos. Aí se a gente sente uma dor de dente, a gente corre para o dentista. Se a gente sente algo ligado ao fator emocional, que se assemelha aí, eu estou ansioso, eu começo a suar frio, começo a sentir um peso aqui nessa região, eu começo a ter características específicas que parecem ser de um cuidado de saúde mental, nós homens somos configurados vamos beber que resolve. Então isso inclusive gera homens adultos que passam a ter mais riscos, não é? Comportamentos de risco como uso de álcool, uso de outras drogas, não é? Coisas essas que só distanciam do cuidado. Ou seja, em vez de eu melhorar, de eu ter uma ajuda especializada, passar por psicólogo, psiquiatra, eu passo a ter fatores de risco como comportamentos sexuais de risco, porque falando de um fator social também, quando uma mulher engravida, ela se torna responsável pela criança, nós homens, se a gente não quiser, a gente sai e fica a mulher com aquele dispositivo de cuidado. Então nós somos reforçados a esse modelo, que são sempre de riscos e atrelados também ao álcool, às drogas que podem gerar o suicídio. O mais importante disso daí é porque a gente só busca ajuda quando não há mais solução. A gente não tem mais recurso nenhum. A gente testa a força até o último momento. Eu não posso parecer em nenhum momento frágil, eu não posso apresentar nenhuma característica que me lembre em características femininas. Então isso é o meio de uma sociedade sexista, não é? Que tem sempre o ódio àquilo que representa a mulher.
Pois é, você falou agora que só busca ajuda, o cara só busca ajuda quando vê que o problema já está no extremo. Mas do ponto de vista psicológico, a partir de que momento essa ajuda seria necessária, essa ajuda psicológica seria necessária? Há algum sinal prático? Então, o nosso corpo, ele costuma dar sinais. Não é? A gente começa a perceber algumas coisas. Falando de nós, homens, que temos sempre aquele lugar da produtividade. Ou seja, falando até do trabalho, que é um fator que nos adoece muito com estresse. A gente percebe que a gente não consegue mais dormir como a gente dormia antes. A gente percebe que a gente está muito irritado com facilidade. A gente começa a se distanciar de coisas que nos davam prazer antes. Então, tudo aquilo que era natural, eu começo a perceber que não está indo bem. E o meu ciclo social me avisa, você está estranho, e eu vou deixando para depois. Então, o meu corpo dá sinais que podem ser simples. Às vezes as pessoas apresentam enxaqueca, apresentam alguns desconfortos abdominais, intestinais, que a gente acaba associando a algo físico atrelado ao estresse, só que a gente não percebe a origem social disso, que pode estar no trabalho, que pode estar nas relações familiares, que pode estar no padrão de amizade familiar que eu tenho, que reforça esse modelo que eu, homem, não posso adoecer. Então, se você, por acaso, percebe qualquer característica dessa, o importante é que você busque uma unidade de saúde. É importante falar que as unidades de saúde, inclusive, a gente tem críticas que não são tão acessíveis a homens por um detalhe. Nós, homens, nós temos, inclusive, uma dificuldade de apresentar atestados porque nós vamos ao médico no horário do trabalho. Já as mulheres, elas têm mais facilidade com isso, então elas previnem. E, gente, saúde é prevenção. Quanto mais cedo a gente chegar a um cuidado especializado, a gente vai conseguir superar aquela demanda. E aí é falar sobre esse aspecto. Se tu percebe que você não está bem em relação a esse sentido, busque uma unidade de saúde, ou se você tiver um plano de saúde, busque uma psicóloga, um psicólogo ou psiquiatra que encaminhe para isso. Se você tem condições de pagar uma psicoterapia, busque profissionais capacitados e que entendam. Agora, gente, é importante destacar que todo fenômeno de saúde é social. Tem fatores sociais envolvidos. Nós somos biológicos, nós somos psicológicos e também sociais. Não dá para determinar só um fator. Mas é importante, quando a gente percebe qualquer sinal, a busca dessa ajuda. Agora, Luan, geralmente no casal, a mulher gosta sempre mais de conversar, né? A mulher sempre... Ih, as mulheres vão me matar, mas as mulheres conversam sempre mais. Não é verdade? Não é? As mulheres sempre têm mais facilidade de conversar no casal. Vamos conversar, vem cá. E às vezes o cara não quer muita conversa. Fala, bom, eu sou assim, eu não vou mudar. E a mulher, a famosa DR, digamos assim, até a famosa DR, que a mulher, sempre que puxa a famosa DR, se eu estiver errado pode me corrigir, mas na maioria das vezes, meus amigos e aqui todos meus companheiros de trabalho, sempre falam que são chamados pelas companheiras para conversa, para DR e tal. E muitas vezes o cara fica impaciente, eu sou assim mesmo e tal. No caso, o que a mulher deve fazer para convencer o parceiro a conversar e mudar um pouco esse tipo de comportamento? Então, você cita numa coisa muito importante. Eu acabei esquecendo no início da minha fala de dizer que o meu recado vai para todos os homens que se reconhecem como homens. É importante dizer que esse homem, ele não é universal. Certo? Nós temos uma diversidade de homens e isso é um dos fatores que nos adoecem, porque a gente imagina um ideal de corpo, de forma, e aí vai, e a gente reproduz isso nos nossos relacionamentos, conforme a sua pergunta. Reproduzir isso é o homem sempre estar no lugar do poder na relação, que é confundido com força, certo? Inclusive, nesse tempo de pandemia, o quantas violências domésticas contra as mulheres têm aumentado, porque nós reproduzimos esse dispositivo da força. E aí, nesse dispositivo da força, sempre tem que valer a nossa palavra. Eu sempre gosto de dizer que nós homens adoramos um palco, porque a gente vai lá e diz, e tem que ser a nossa palavra última. E quando se trata de uma DR, que é algo extremamente necessário, toda a relação precisa ser discutida, a gente tem que estar atento a esses fatores. Todo casal precisa de comunicação. Eu sempre digo às pessoas que eu convivo profissionalmente sobre a importância da DR diária, porque se inclusive a gente acumula as coisas, a gente não tem o controle. Isso está atrelado à minha fala da busca de profissional quando eu percebo. E quando eu alimento as conversas diárias, eu discuto as regras da casa e a gente separa aquilo
entre a família, não é o que é a responsabilidade de cada um, dividindo inclusive atividades domésticas, não é? Porque as mulheres têm um terceiro turno muitas vezes em casa, a gente está produzindo um ambiente acolhedor e significativo para ambos. E isso é falar de saúde masculina, porque se a mulher não está bem, nós homens somos afetados, falando de uma lógica de um relacionamento heteronormativo, não é? Como Certo. mais a gente fala aí. Obrigado pela entrevista, tá bom? Muito Parabéns para obrigado. nós hoje, para todos nós. Sejamos cada vez mais homens dignos, honestos e, acima de tudo, respeitando o mundo e as nossas parceiras, claro, que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. Muito obrigado, Luan.